A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra que salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. O texto fica em Jeremias, capítulo número 5, versículo 31. Diz assim: os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Que fareis no fim disso? Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo dias difíceis, dias de apostasia. O profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, profeta que clamou muito, chamou a atenção do povo de Israel para voltarem ao primeiro amor. A nação de Israel se desviou dos caminhos do Senhor. Começaram a adorar falsos deuses, começaram a adorar líderes ao invés do Criador. Começaram a adorar mais a criatura do que o Criador. Abandonaram o Deus que haviam os libertado, o Deus que havia o conduzido nas suas mãos, o Deus que havia cuidado da nação de Israel, e a nação de Israel abandonou. O reino do norte o abandonou, o reino do sul também o abandonou. A nação dividiu-se e continuaram na apostasia, continuaram cada um servindo seus deuses. Quando nós olhamos para os dias de hoje, não está diferente dos dias de Jeremias. As pessoas estão adorando líderes, estão adorando denominações, estão adorando pessoas ao invés do Criador. Quanta apostasia no meio da igreja, quanta coisa triste acontecendo no meio da igreja. As Escrituras está deixando de ser o centro, o manual de regra e fé da igreja. Estão dando ouvidos a falsos pastores, a falsos mestres, a falsas doutrinas. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12 que nós não devemos nos conformar com este mundo. Jeremias também diz para o povo: vocês precisam voltar, vocês precisam ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do seu Deus, ó Israel, povo rebelde, povo desobediente, povo que se distanciou do Senhor para satisfazerem seus próprios prazeres. As pessoas estão assim. As pessoas estão procurando a sua satisfação própria. Muitas pregações hoje são pregações motivacionais. A centralidade das Escrituras está ficando de lado. O amor, a mudança de comportamento, mudança de atitude, porque o Evangelho é isso, meu irmão, minha irmã. O Evangelho é mudança de atitude, mudança de comportamento. Nós não podemos adorar a Deus e adorar ao diabo ao mesmo tempo. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais. Temos que buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. A apostasia está muito grande. As nossas crianças estão sendo bombardeadas de todos os lados. Os nossos jovens estão sendo bombardeados de todos os lados. Os líderes, aqueles que deveriam proteger, aqueles que deveriam ensinar, aqueles que deveriam ser fiéis às Sagradas Escrituras, estão se desviando delas. E muitos estão questionando a veracidade das Escrituras. Essa é a nossa realidade. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de apostasia. Mas naquele grande dia, o Senhor virá buscar os remanescentes, aqueles que não se dobraram a Baal, aqueles que não prevaricaram, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, aqueles que verdadeiramente são adoradores de Cristo. O interessante é que Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Clame ao Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor.
Não podemos deixar os nossos desejos, os desejos de nosso coração, tomar a frente daquilo que o Senhor tem nos ensinado através das Escrituras. Jeremias, no capítulo 17, ele vai dizer para o povo, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O Senhor esquadrinha os corações e aprova os pensamentos para vos dar segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. Como estão as nossas ações? Como estão as minhas ações e as suas ações diante de Deus? Será que Deus está satisfeito com a maneira que estamos conduzindo a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso proceder diante de Deus e dos homens? Como está? Será que estamos como o povo de Israel que se rebeliou contra Deus, que passaram a adorar mais a criatura do que o Criador? Como está a nossa vida? Estamos vivendo dias difíceis, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. E é exatamente isso que está acontecendo com a igreja. Os irmãos não têm ideia do que tem acontecido no meio da igreja. Coisas que claramente a Bíblia condena e diz que é pecado. Muitos pastores já não estão ensinando mais isso. Estão buscando seus próprios interesses, fazer fortunas, comprar mansões, riqueza, poder. Isso tudo está no meio da igreja. Pessoas passando fome e necessidade e outros se esbanjando com a riqueza do povo. Isso faz me lembrar Salomão, um homem que pediu sabedoria a Deus, mas se deixou levar pela ganância e pelo poder. Que possamos, meu irmão e minha irmã, verdadeiramente sermos cristãos. E isso independe da sua denominação, independe da igreja que você faz parte. O que Deus vai ver, o que Deus vai fazer é sondar o meu e o seu coração e ver se verdadeiramente você e eu, se nós somos verdadeiros adoradores de Cristo. Se nós colocamos as Sagradas Escrituras em primeiro lugar nas nossas vidas. Se nós estivermos fazendo isso, verdadeiramente estamos seguindo os conselhos do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando sabedoria e entendimento e força para podermos continuarmos firmes na presença do Senhor, não dando ouvidos a espíritos enganadores. Fique na paz, em nome de Jesus.